Ou seja, isso é um discurso, na minha opinião, mas hoje esse sistema hipócrita. educativo, será que no momento que eles estão lá, uma das pesquisas que se fala é que as medidas que eles fazem de ficar 3 anos é pouco. Porque a criança, talvez com menos de 3 anos, ela sai e acaba voltando para esse ambiente. Se talvez fosse mais longo, se talvez ali ele pudesse ter realmente um trabalho, tanto com outras organizações de esporte, de lazer e educação, isso talvez não mudaria a vida deles? Não. Você já viu cadeia mudar alguém? Você já viu alguma casa lá mudar alguém? Contrário. Você já viu alguma FEBEM mudar alguém? Mas outro dia mesmo eu vi uma reportagem de uma criança que estava em medida socioeducativa falando, eu queria ficar aqui mais tempo. Eu não queria voltar para lá, porque eu estou aprendendo. Talvez a situação na casa dela seja infinitamente pior do que aquilo que ela está vivendo, por conta do Estado. Então, isso que eu comecei a falar no comecinho do programa é justamente isso, porque assim, nosso problema é um problema social, não é um problema jurídico. Agora mesmo saiu uma pesquisa a respeito da Maria da Penha, e que, nesses anos todos de vigência da lei, não reduziu em absolutamente nada a violência doméstica. Então, o que as pessoas têm que entender é que não é a criação legislativa que vai mudar esse problema. Se você for no sistema prisional, se você for em qualquer casa de internação, olhe o público que está lá dentro. É muito simples, é só faz essa radiografia. Doutor Rogério, você vai ver se tem, só te interrompendo, Fernando, Jário, se tem alguém de classe média, média alta lá dentro. Isso que mostrou na reportagem, aquele menino que talvez tenha matado o pai, a mãe, eu particularmente não... É bem pontual. Aquilo também é farsa. Assim, independente daquilo que tenha acontecido, se aconteceu, aquilo é uma exceção à regra. Porque era um menino de classe média, com todo o conforto que uma casa podia oferecer para ele, sabe? Então, pode ser que tenha sido influenciado por um dado ou outro. Agora, isso não é o nosso público. O direito penal é seletivo. Ele sabe exatamente quem ele vai punir. É só você no sistema prisional, você vai entender o que eu estou dizendo. Vai numa dessas casas de abrigo, você vai entender. Então, enquanto a gente não resolver problema social, a gente vai fazer esse programa aqui ano a ano. E não adianta amanhã estar mudando, vai reduzir maioridade penal para 16, para 14, vai ter a política do bebê chorão, nasceu muito, chorou, você coloca uma algema. Não vai resolver o problema. Então, eu acho que o discurso é por outro caminho. Não, eu vou dar até um exemplo, Fernando. Eu fui presidente da creche lá da Igreja Batista Central, Escolinha Evangélica de Educação Infantil. Presidente muito tempo, por sinal. Qual que era a nossa preocupação? Pegávamos um bebê e aos 12, 13, 14 anos entregávamos para o pai, porque era creche, não podia ficar na creche. O pai traficante e a esposa, ou a amante, ou sei lá o quê. Eu não estou generalizando, porque depois eles vão protestar, dizendo que eu falei mal deles. Mas, na verdade, qual que era a nossa preocupação? Entregava para os pais, entregava para a mãe, para as mães, o pai traficante e a mãe da criança prostituta. O que é que você espera? Depois que nós cuidamos dessa criança desde o dia que ela nasceu até 12, 13, 14 anos. Entregamos ela, formada. O que é que você espera dessa criança? Soluções simples para problemas complexos não existem. Quando a gente fala de redução de maioridade penal, e aí eu estou em consonância com o meu Conselho Federal e Regional de Psicologia, o Brasil é signatário de vários acordos internacionais que coíbem esse tipo de postura. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um grande avanço. Se precisa de ajustes, claro que precisa. Se precisamos, então, de votarmos mais leis severas para aquele indivíduo que comete crimes usando menores de idade, isso é uma questão interessante. Se você, então, coopta menor para o tráfico de drogas, esse indivíduo que é preso, então ele vai ter um adendo à pena dele. Me incomoda muito essa história, assim. Problemas complexos não têm soluções simples. Bom, gente, o maior crescimento entre os estados pesquisados foi observado no Ceará, que foi de 50,5%, e o menor no Rio Grande do Sul, de 2,4%. O envolvimento de menores com o tráfico de drogas é apontado por especialistas em segurança pública como um dos maiores responsáveis pelo aumento nos últimos anos da entrada de crianças e adolescentes no mundo do crime. Por ano, Nordeste, a gente tem acompanhado esse crescimento da violência envolvendo os jovens. Bom, eu fico pensando o seguinte, em questão de a gente tentar descobrir quais são os fatores que mais aumentam realmente a violência. Um outro que eu queria adicionar aqui seria a facilidade à arma. Como é que a gente pode falar em relação aos nossos projetos e trabalhos, o que poderia ser feito em relação ao combate às drogas e à facilidade das armas? O que pode ser feito?
Bom, primeiro que a gente não tem uma política assim efetiva e eficaz de combate nas fronteiras. Há pouco tempo eu estive no Paraguai, você pode transitar com muita facilidade com armas, com drogas de um lado para o outro. Até, assim, existem motoqueiros que levam para você do outro lado. Então, enfim, enquanto não houver um combate efetivo, é difícil esse tipo de controle. O Brasil tem uma dimensão continental. É muito complicado isso não, nós vamos combater as armas, agora vamos ter uma política de repressão maior. Eu acho que não é por aí. A resposta não é mesmo dessa. Mostrando aí dos assaltos aí em carros blindados, mostrando um equipamento pesado que o pessoal anda hoje usando no Brasil, que é calibre .50. Aquilo ali isso derruba, perfurar um caminhão blindado. Claro, derruba qualquer tipo de helicóptero. E os guardas com Agora, Fernando, uma pistola. Você está falando do tráfico de armas, mas olha, eu estou com... No ano passado eu participei aqui, o doutor Rogério também sabe disso, do lançamento do programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, o caderninho que está escrito aqui, o tráfico de pessoas é o terceiro mais lucrativo do mundo, só perde justamente para o de drogas e de armas. Então, vejam bem, quer dizer, a indústria armamentista no mundo, hoje, que prevalece, é fazer guerra, né? Invade o país daqui, destrói o país de lá, tem agora a indústria também da reconstrução, porque o mesmo país que destrói é aquele que reconstrói. Cobrando por né? isso. Outro dia, inclusive, eu participei de uma manifestação contra a invasão da Síria. Quer dizer, a autodeterminação dos povos é de fundamental importância. Então, já estavam querendo invadir a Síria para depois pegar o Irã, não sei o que mais. Então, na verdade, a indústria das armas é poderosíssima. E é no mundo inteiro, não é no Brasil só não. Você tem razão, Rogério. As nossas fronteiras têm pouca proteção e entra armas para valer e drogas também. A segunda é drogas. O segundo maior mercado do mundo é drogas. E essa questão também do tráfico de pessoas para a prostituição, inclusive de crianças, é uma coisa seríssima. Uhum. O dado aqui fala que a questão do tráfico de pessoas, a cada ano esse crime movimenta cerca de 32 bilhões de dólares. 32 bilhões de dólares. Haja política pública para isso e faz pelo menos 1 milhão de novas vítimas. Então, o valor, a soma da indústria de armamentos, de drogas e do tráfico de pessoas, haja política pública para combater Betinho, isso. vamos aproveitar, vamos ver, vamos assistir aquele vídeo que você trouxe aqui, você vai comentando ele. Nós vamos pedir à produção para colocar ali o vídeo. Betinho trouxe um vídeo para nós mostrando aí sobre adolescentes e jovens e por causa verdade, bem Fernando, incentivadas por essas lutas, né, Betinho? Eu, na verdade, entrei no Ministério Público Federal no dia 9/11, agora, 9 de setembro, lá no doutor Fernando de Almeida Martins, nosso conhecido, né, que é o procurador da República de Minas Gerais do Direito do Consumidor. Eu solicitei a ele a proibição da transmissão de lutas marciais não olímpicas na TV. Uhum. É isso aí, Fernando, que está entrando dentro das nossas casas. Você acha que essas imagens podem agravar ainda mais esse quadro? Não, porque você viu ali a criança e adolescentes, olha lá, está dentro de um banheiro de uma escola. Uhum. Olha lá, eles estão lutando, olha lá, e não tem ninguém separando, ao vivo e a cores. Quer dizer, onde que eles aprenderam isso? Então eles são incentivados mesmo. São incentivados. Eu discordo, Fernando. Hein? Você acha eu que discordo, isso? Né? Discordo? Primeiro porque eu acho assim, não há nenhuma índice científico, nem tem nenhuma pesquisa que comprova que crianças que são expostas a videogame violento, a lutas de UFC e MMA, que prove isso, né? Primeiro ponto, assim, vamos falar de ciência de fato. E eu acredito que quando um menino, por exemplo, é convidado, não esse caso foi um caso em Goiânia, de meninos que tinham um clube da luta no banheiro da escola. O que esse menino precisava é de orientação da professora, dos educadores na escola, né? Não existe um dado científico que aponta isso. O que eu queria, de novo, é chamar a atenção para a ideia dos pais. Porque se o UFC é uma coisa que está muito em moda, e quando acontecer agora, no dia 23 de dezembro, a revanche do Anderson Silva com o Chris Weidman, isso vai demandar uma mídia gigantesca em torno disso.
Então, proibir, não sei se é o caso de televisão, hein? atuar dessa forma. Essa luta vai ser aberta, né, Betinho? Assim, eles colocam a questão do canal pré-pago, e aí na TV paga é possível de você não ter essa restrição. Essa luta vai ser transmitida ao vivo, vai ter uma mídia gigantesca na TV aberta, e vai ter uma mídia gigantesca em torno dela. E aí eu acho que é interessante, assim, o pai viu o menino gostando disso aí. Então o menino chegou com o bonezinho do UFC. Na escola só se fala nisso, ele gosta do videogame, tem o bonequinho do UFC. É sentar e conversar com a criança. Se você trabalha muito, meu amigo, você está com dificuldade, por exemplo, sentar com o seu filhote, para com ele uma hora. Ô filho, o que é isso que você está vendo aí? Deixa eu ver o que você está gostando. Não, pai, o Anderson Silva tomou um couro lá do outro porque ele ficou lá fazendo graça na frente do outro lutador americano, o cara foi e deu nele. Pois é, o que acontece, meu filho? Será que então subestimar o outro adversário? Fui lutador de judô, gosto muito de luta olímpica. Não gosto do UFC, viu Betinho? Não, particularmente não gosto do UFC, mas acho que é uma grande, assim, é um aumento muito grande. Discordo dessa ideia de que proibir vai levar a algum mas tipo eu estou propondo proibir na medida, televisão, ou seja, na rua vale tudo. Você pode matar, você pode beber, você pode fazer o que você quiser, que os maiores, inclusive, arcam com as consequências. Estou falando dos maiores. Agora, dentro das nossas casas, até o seguinte, outro dia aconteceu uma luta aqui em Belo Horizonte, no Mineirinho, não foi isso? Foi no Chevrolet Hall, ainda teve foi no Mineirinho. A última foi no Mineirinho. Das torcidas organizadas, lembra? Que teve a Não morte mataram mas gerentes lá na porta. Dizer que foi o UFC, o evento do UFC que proporcionou aquilo ali... Não, eu estou falando o seguinte, a luta no Mineirinho parece que começou 4, 5 horas da tarde. Eu, inclusive, fui lá no promotor da criança e do adolescente, Dr. Celso Pena. Falei, doutor Celso, eles estão trocando a educação pela violência, porque a luta começava, acho que 4 ou 5 horas da tarde. Que pai que está sabendo que o filho está na escola ou lá no Mineirinho assistindo essas lutas? E eu perguntei para ele, tem alguma restrição? De horário? Não. De entrada, não tinha nenhuma restrição. Era o pai, era o filho menor acompanhado do pai. Isso a lei permite. Agora, até terceira geração, então volta lá Dom Alves Cabral, Pedro Alves Cabral, volta lá, porque até terceira geração, se pegar a minha, eu sou de origem portuguesa. Então, na verdade, tem que ter regulamentação, inclusive classificação indicativa. O doutor Fernando acha que é mais fácil, inclusive isso eu já considero liquidado, a fatura liquidada, a classificação indicativa, que você concorda que até é lei. Sim. É lei. Agora, a proibição, nós estamos estudando. Eu gostaria que fosse a proibição. Mas se vier a classificação indicativa para maior de 18 anos, aí vai para depois de meia-noite, tudo bem. Né? Aí se o pai deixar o filho assistir, tudo bem. Né?